Seja bem-vindo ao Belember desta semana. Como é hábito, são meus convidados Luís Bravo, Diogo Santos Teixeira e Carlos Almeida. A todos bem-vindos. Antes de começarmos a conversa de hoje, olhar para uma das notícias que marca a atualidade. O Fundo Monetário Internacional prevê que a dívida pública portuguesa caia para 120% do produto interno bruto em 2020. Ainda assim, Portugal continuará a ser um dos países desenvolvidos mais endividados do mundo. Depois do pico de 130,2% do produto interno bruto em 2014, a dívida pública vai começar a descer. Em 2020, o Fundo Monetário Internacional prevê que a dívida pública portuguesa atinja 120,9% da riqueza nacional. Pior na zona euro, só mesmo a Grécia, não muito distante, com 124,2% e a Itália com 122,4%. Portugal continuará a ser um dos países desenvolvidos mais endividados do mundo e, por isso, alvo de particular atenção por parte do FMI. Os dados estão no relatório Fiscal Monitor do Fundo, que sublinha os riscos que as economias avançadas enfrentam na atual conjuntura. One very important message in the Fiscal Monitor is that public finance risks remain elevated. Risks vary. We have high debt and low inflation in many advanced economies. We have foreign-denominated debt of government and corporates in many emerging market economies. We have low oil prices and commodity prices affecting commodity exporters. Everywhere, countries should strengthen fiscal frameworks to prevent and manage finance risks. Um alerta geral deixado pelo antigo Ministro das Finanças português, responsável pelo relatório, que também faz algumas recomendações aos governos: criar almofadas orçamentais para ganhar folga em momentos de crise, fortalecer o enquadramento orçamental, centrando-o no indicador âncora, que deve ser o rácio da dívida pública em percentagem do PIB, e, finalmente, aproveitar os tempos de inflação baixa e combustíveis baratos para reformar os setores da energia. Luís, olhando para estas previsões, nomeadamente para o Fiscal Monitor do Fundo Monetário Internacional e para este número mais ou menos redondo, 120% do PIB, face ao PIB, aliás, o nível de dívida previsto de Portugal em 2020, podemos dizer que a cumprir-se estes valores não é propriamente um dado muito animador, ou é? Não, tens razão, no meio de todo este processo que tem-se passado nos últimos anos, aquilo que restará e que será o problema final para resolver será efetivamente o elevado nível de endividamento que Portugal terá. O cenário de baixo crescimento, as expectativas que existem de baixo crescimento na Europa, baixo nível de inflação, não ajudam a que possam existir expectativas de que Portugal conseguirá gerar receitas suficientes para fazer uma diminuição mais rápida da dívida, do seu estoque de dívida. Obviamente que... Apesar do FMI dizer que este ano começa a trajetória descendente da dívida face ao PIB, mas... Sim, mas eu diria que aquilo que provavelmente poderá vir a ser necessário, sobretudo, vai depender muito também daquilo que for, da forma como for testada a coesão dentro da União Europeia e de como for avançando o projeto europeu. Mas eu diria que os atuais níveis de dívida e as expectativas que existem hoje em termos de crescimento e sem implementação de reformas, e se houver ainda muito atraso em termos daquilo que será a governação económica, países como, sobretudo, Portugal, poderão voltar a estar no centro das atenções, sobretudo se esta questão da Grécia se deteriorar, e poderá eventualmente levantar outra vez a questão de haver uma reorganização das maturidades ou de uma eventual reestruturação. Obviamente que um debate desses a nível europeu vai levar mais tempo do que aquilo que se calhar poderá ser o adequado para a economia portuguesa voltar a entrar num ritmo de crescimento que permita ter dinâmicas mais saudáveis, mas será algo que estará na agenda provavelmente depois de passada esta crise de coesão que nós hoje estamos a ter com a questão da Grécia. Diogo, e a verdade é que para chegarmos a 2020 com um nível pelo menos inferior a estes 120% previstos, teria que haver medidas a pôr em curso já no imediato e poderíamos estar a falar de mais impostos?
para tentar fazer descer a dívida? Há duas coisas a ter em conta nesse valor em 2020. O primeiro é que é hoje relativamente confortável ter 120% de dívida sobre o PIB, porque temos taxas em níveis mínimos. Enquanto as taxas estiverem entre 1,5% e 2%, é uma dívida que é gerível. É o que acontece, por exemplo, com o Japão a outro nível, que tem mais de 200% mais de do PIB. 200%. Se amanhã, mas taxas inferiores estão na casa dos inferiores a 0,5%. Se amanhã tivermos um regresso à normalidade das taxas de inflação, das taxas de juros, sobretudo líquidas de inflação, para níveis de, imaginando, 2%, então aí esse peso da dívida vai se fazer sentir porque vai necessitar de mais constrangimentos orçamentais. Estamos hoje numa fase relativamente benigna em termos de gestão dessa dívida, portanto é preciso aproveitar esta fase favorável nos mercados, favorável a nível da política do BCE, para tentar o máximo possível gerir o estoque de dívida, prolongar o máximo os prazos médios de reembolso dessa dívida nos mercados, de forma que seja uma gestão para uma geração ou duas gerações de portugueses e não uma gestão de relativamente curto prazo. Não é necessariamente esse trabalho já começou a ser feito, mas ainda é preciso continuar esse trabalho nos próximos anos. Não é necessariamente, e é a pergunta que te faço, como dizia aqui há alguns anos José Sócrates, para ir gerindo e não necessariamente para pagar. Há a possibilidade, quando falamos destes níveis de dívida, mesmo com os juros, e olhando para o cenário que temos hoje em cima da mesa, juros baixos, baixa inflação... Mas esse cenário é um cenário de curto prazo, não se vai manter durante décadas. Enquanto que se mantivermos no nosso nível de despesa e continuarmos a gerirmos, entre aspas, apenas a dívida sem a reembolsar, então daqui a 10 anos o problema que tivemos em 2011 em Portugal poderá se repor, e se repor numa fase onde o país não está com um estoque de dívida de partida de 90%, mas já de 120%. E, portanto, é preciso reembolsar essa dívida, é preciso gerir o estoque de dívida para reembolsar de forma que não possa haver problemas de curto prazo, não possa haver um impacto demasiado forte de uma subida rápida dos juros, mas sim, é preciso continuar a reembolsar essa dívida, torná-la a mais leve possível num espaço de tempo razoável, ou seja, é evidente que este estoque não pode ser diminuído para 60% num prazo de 5 anos, mas sim num prazo de 30 anos. Mas 30 anos, diminuir 60% do PIB em 30 anos é muito esforço basicamente de déficit ou de excedente primário de 2% do PIB ao ano durante 30 anos. Portanto, significa que mesmo num cenário de reembolso gradual desta dívida, vamos ter que continuar a fazer esforços durante 30 anos, basicamente. Carlos, e há dois fatores enunciados neste relatório, e são eles a baixa inflação, que segundo o FMI vai manter-se, e também, e este eu diria que é quase um problema crónico de Portugal, o fraco crescimento económico. E, portanto, estes dois fatores também não ajudam neste processo de alívio ou redução da dívida face ao PIB. Sim, sendo que também a nível da parte de evolução do PIB temos visto e temos assistido a algumas boas notícias e era importante que se materializassem com algumas previsões, inclusive acima daquilo que está previsto em termos de Orçamento de Estado, em algumas previsões, algumas casas a dar previsões acima de 1,5% de crescimento do PIB para este ano, ao mesmo tempo que assistimos no primeiro trimestre de 2015 também a bons dados económicos vindos da zona euro, fruto também da desvalorização do euro e também a descida dos preços do petróleo. Portanto, temos aqui este efeito que poderá ser positivo a nível de melhoria naquilo que é o crescimento da economia portuguesa. Mas, de facto, do ponto de vista da inflação, é aqui onde temos boa parte desse mesmo problema, que terá que ser julgado também com a evolução das taxas de juros. Uma vez que baixas taxas de inflação, o Estado arrecada menos receita, porque não há
o crescimento dos preços em termos generalizados e depois também em termos de serviço de dívida fica mais difícil. Ao mesmo tempo que também não podemos ter aqui movimentos significativos a nível da inflação, caso contrário, depois também tínhamos uma subida nas taxas de juros. Portanto, é um equilíbrio que é importante fazer e focar no crescimento em termos de atividade económica de Portugal. Esta maior dependência no crescimento económico proveniente das exportações é um bom sinal daquilo que temos assistido nos últimos tempos. No entanto, é preciso também considerar que aquilo que estamos a assistir a nível de Portugal e estas desvalorizações do petróleo e as desvalorizações também da moeda única são fatores que dão aqui algum conforto, mas a nível dos investidores de dívida, aquilo que é importante neste momento terem presente é essa trajetória descendente do rácio da dívida pública face ao PIB. E a partir do momento em que os investidores sabem que há um compromisso, e também estamos ao abrigo do Tratado Orçamental a nível da zona euro, transmite algum mecanismo de confiança e daí o facto de estes valores de 120% em 2020 serem, em certa medida, geríveis. Porque o importante neste momento é haver uma lógica de compromisso, uma lógica de trajetória descendente dessa mesma rácio da dívida face ao PIB, ao mesmo tempo que depois são desenvolvidos um conjunto de iniciativas no sentido de estimular a atividade económica. E passada essa confiança para os investidores e havendo estes compromissos a médio e longo prazo, eu diria mesmo a longo prazo, e com a perspectiva também continuamos a assistir a saldos orçamentais primários positivos, é aquilo que reúne a confiança dos investidores e verificamos naquilo que são os níveis de taxas de juros neste momento praticáveis. Mas vão ser precisas mais medidas e quando digo mais medidas também é preciso salientar o que dizia Vítor Gaspar também neste Fiscal Monitor, dizendo que são precisas medidas de consolidação orçamental e que fomentem também um crescimento económico sustentável e recordo até aquilo que dizia em março o Conselho de Finanças Públicas quando alertou precisamente e acaba este Fiscal Monitor por ser em linha com aquilo que já tinha dito o Conselho de Finanças Públicas que a manterem-se este conjunto de medidas que estão em vigor serão insuficientes, nomeadamente para cumprir com a meta do déficit. Porque, repara, o ponto fulcral é sempre o crescimento da atividade económica, o PIB. Porque a partir do momento em que temos maiores estímulos económicos e surtem efeito essas mesmas receitas, as despesas do Estado, nomeadamente a nível das despesas sociais e também a nível do desemprego, eles vão se reduzir. E logo aqui temos aqui um efeito multiplicador positivo naquilo que é a relação do rácio de dívida face ao PIB, então aí também mais excedentes primários. Portanto, é a partir daí, e aí a importância de focar na atividade económica, que temos que, e as autoridades terão que estar focadas no estabelecimento dessas mesmas iniciativas para que depois seja consubstanciado numa redução da taxa de desemprego. E a partir daí, sim, há, digamos, um caminho a percorrer no sentido de dar mais confiança aos investidores, fruto também da subida do PIB a nível nacional e é aquilo que neste momento Portugal precisa e, como disse há pouco, o primeiro trimestre podemos ter algumas surpresas positivas provenientes da Europa, da zona euro nomeadamente, e vamos ver em nível da atividade económica portuguesa o que é que vamos ter, porque isto é mais um alento e aí poderíamos acelerar esse sinal de redução da dívida pública que veio de casas de 135% para estes previstos de 1,20%. Ainda assim, Luís, os mais pessimistas compararão com aquilo que também são as previsões para outros países, nomeadamente, e é importante que se diga, este relatório prevê que em 2020, acima de Portugal, ou com níveis de dívida mais elevados, só a Grécia com pouco mais de 124% e abaixo a Itália com 122% do PIB. Portanto, os termos de comparação também não são os melhores, podemos dizer, ou não são os mais otimistas. Eu gostava só de, estamos a olhar aí para um prazo muito alargado e eu só gostava de, pôr aqui as coisas... 5 anos? Não, mas é alargado no sentido daquilo que eu vou dizer, daquilo que é a consolidação do projeto europeu. Eu acho que o Diogo ainda há bocado levantou uma questão e que eu gostava, que é importante para pôr isto em perspectiva, que é... nós, para aquilo que é neste momento a Europa com que podemos contar, nós estamos ok, estamos bem, nós temos um nível de dívida que é gerível face às taxas de juros, às condições que o mercado nos oferece neste momento. Mas isto não se pode manter desta forma, sobretudo se a perspectiva e aquilo que é a expectativa da Europa e do que o BCE está a fazer
é conseguir retomar mais rapidamente o caminho para o crescimento, para taxas sustentáveis. Portanto, isso não vai ser compatível com uma Europa periférica e com níveis de endividamento que depois não sejam sustentáveis para as contas públicas. Eu diria, não querendo entrar demasiado no campo especulativo, que dentro daquilo que é o caminho da consolidação europeia, foi sempre um erro considerar que se iria fazer uma mutualização da dívida de um dia para o outro, sem haver união bancária, etc. Mas também pode ser errado considerar que a Europa não terá, numa determinada fase da sua fase de avanço para uma maior governação económica, algo pensado para isto, sobretudo no que diz respeito ao setor oficial do Estado. Mas não vai ser feito sem contrapartidas por parte dos países que estiveram sob o programa, sem Portugal manter o seu compromisso com as reformas. Ou seja, por isso é que eu antes salientei a questão da Grécia ser importante para enquadrar isto tudo. Porque se de facto a decisão foi manter toda a gente na carruagem para uma maior consolidação e do projeto europeu, portanto o tal sistema único monetário, não é? É natural que, pelo menos no que diz respeito ao setor oficial, alguma coisa vai ter que ser feita para manter alguma sustentabilidade. Depois outro fator que também importa considerar, só também para não demorar muito na intervenção. Nós aqui estamos a falar em rácios de estoque que são brutos, não têm em consideração a liquidez que está disponível nos Estados, e que antigamente em Portugal era praticamente uma coisa era igual à outra, porque nós nunca fomos habituados a ver com muita liquidez nos bancos centrais. Hoje Portugal, independentemente do mandato que está feito para a alocação dessas disponibilidades, tem alguma liquidez. Portanto, esses 120% de dívida é dívida bruta. Se for dívida líquida, provavelmente não é os 130% ou 125% que teremos atualmente. Será um pouco menos, será mais próximo dos 110%. E, portanto, isto dá tempo para a Europa se reorganizar naquilo que é possível fazer dentro do caminho que a Europa pensa percorrer. Neste campo tivemos este percalço da Grécia, que pode ser um percalço bastante aborrecido, porque vai atrasar uma série de dinâmicas e pode, inclusivamente, para Portugal ser um setback, um contratempo. Mas eu diria que nós, em 2020, provavelmente, se a Europa avançar aquilo que está na sua agenda e aquilo que faz sentido e, efetivamente, as medidas de estímulo funcionário, tem que ter uma resposta para este tipo de níveis de endividamento. Porque não é só para Portugal, é também para a Espanha, para a Itália. Portanto, o sobreendividamento é um problema europeu que só se resolve ou com dinâmicas demográficas ou com mais austeridade. Portanto, eu duvido que com as tensões sociais que existem hoje em dia, o caminho da austeridade, o caminho da austeridade pelo menos poderá já ter que ter pelo menos uma pausa. Ou algum travão, Carlos. Mas aí, pegando um pouco naquilo que o Luís estava a dizer, admito sim, a nível da zona euro, que haja esse projeto de consolidação e o projeto do projeto europeu. Eu não sei qual é, Carlos. Sim, eu também não, mas é mais a nível dos estímulos da atividade económica, como seja o plano Juncker ou como seja qualquer outro tipo de iniciativas que reduzam a taxa de desemprego, do que propriamente alguma alteração do valor nominal da dívida, porque isso não está de todo em cima admito eu, não esteja em cima da mesa para reduzir esse estoque de dívida, seja mais a nível da variável da taxa de crescimento do PIB do que propriamente alguma alteração do valor nominal da dívida, que eu acho que isso aí é sagrado e é intocável naquilo que são os credores oficiais neste momento na zona euro. Diogo, olhando para outro relatório do próprio Fundo Monetário Internacional que tinha saído no dia anterior e que diz, nomeadamente, que as economias, ou prevê um crescimento da economia mundial de cerca de 3,5%, de resto este ano, e o valor acaba por ser relativamente idêntico ao registado em 2014, mas há aqui um dado importante e que se relaciona com a zona euro e com estas questões que falávamos agora, que é um ligeiro aceleramento na recuperação, se quisermos, no crescimento económico dos países da moeda única. Poderá ser, e como dizia ontem Mário Draghi, se forem implementadas as reformas, porque agora terá chegado o momento das reformas aliadas também ao quantitative easing, será esse momento que vai ajudar, ou a conciliação destes fatores que vai ajudar, ou poderá, pelo menos, ajudar nesse caminho de um crescimento mais acelerado? Há muitos fatores que vêm. Este acelerar da zona euro
e, ao mesmo tempo, uma manutenção de uma taxa basicamente inalterada a nível global, significa o quê? Significa que a zona euro está a crescer relativamente mais depressa em relação aos outros países, nomeadamente emergentes, mas também em Estados Unidos. Isto é, obviamente, em parte fruto da variação do preço do petróleo, que tem um impacto forte nos mercados emergentes, da variação da relação euro-dólar. Portanto, são dois fatores muito fortes que vêm ajudar, de facto, a Europa a voltar para um caminho de um crescimento um bocadinho mais sustentado. Portanto, é preciso aproveitar isso, é preciso aproveitar para... é muito mais fácil fazer reformas num período de crescimento do que num período de deprimido, obviamente. Portanto, seria bom que todos os países, não só Portugal, mas também países como França, como Itália e como outros países a nível europeu, em vários fatores, venham a realizar reformas estruturais. Uma das reformas esperadas por parte da Alemanha é um investimento significativo em infraestruturas. Uma das reformas esperadas para a França é uma reforma significativa do seu mercado de trabalho e do sobrepeso do seu setor público. Portanto, existe por toda a Europa vários pontos que merecem ser, de facto, alterados de forma estrutural e nada melhor do que um período de crescimento para o fazer. E, portanto, acho que é preciso que todos os povos, não só o povo português, mas os povos todos façam pressão sobre os seus governos para serem audaciosos, olharem para o futuro, não das eleições, mas para o futuro a longo prazo dos seus países e tomem de facto as medidas necessárias para que estes poucos anos que temos de conjuntura muito favorável em termos de taxa de juros, em termos de crescimento, em termos de retoma, sirvem para construir uma mini almofada, porque não nos podemos esquecer que basicamente o orçamento do Estado constitui o principal amortecedor económico. Ao desaparecerem margens de manobra, como é o caso em Portugal hoje, já não tem margens de manobra, na Grécia ou mesmo em França, basicamente a próxima crise pode ser devastadora para as economias, para o setor financeiro, obviamente. Portanto, temos que reconstruir a pouco e pouco a solidez da nossa estrutura orçamental, da nossa estrutura de endividamento, não só público, mas também privado, para que as economias possam novamente crescer de forma saudável e estarem prevenidas perante uma futura eventual crise que venha a acontecer daqui a 5, 10, 20 anos, não sei quando, mas irá certamente acontecer. Tocaste, no entanto, num ponto que me parece essencial. Todos eles são, obviamente, mas a questão política e a vontade política acaba por ser, e olhando para o passado, e não apenas em Portugal, acaba por ser inimiga ou oposta, muitas vezes, entre o que deve ser feito e aquilo que é feito. Acho que é bom, de facto, que todos olhássemos para as experiências que ocorreram em muitos países em termos de coragem política ou, ao contrário, de populismo. O exemplo da Grécia hoje é um bom exemplo e vamos ver como é que isto acaba, basicamente, na Grécia. É um bom exemplo de o que é que o populismo pode fazer para destruir a confiança, destruir uma economia, destruir ou continuar a destruir a saúde financeira do sistema bancário e do próprio Estado. E existem vários exemplos de sucesso de reformas estruturais que foram sucedidas, nomeadamente em países nórdicos, mas também na Alemanha. Não nos podemos esquecer que a situação alemã do início dos anos 2000 era não muito diferente daquela que temos agora em Portugal, ou em França, ou na Itália. Portanto, se hoje a Alemanha é um exemplo que gostaríamos de, se calhar, viver em Portugal daqui a uma década, então temos que, talvez, seguir um caminho um bocadinho parecido. E estamos a segui-lo, só que temos que manter essa coragem durante mais uns anos e não apenas durante 3 anos. Muito bem, já continuamos a analisar estes e outros temas. Antes disso, altura para um curto intervalo. Não saia daí.